Quando perguntarem que rádio você ouve, responda a que faz a diferença. Rádio Esplendor. Agora no seu rádio. Esplendor Entrevista, um bate-papo animado e descontraído que você ouve aqui na sua rádio web Esplendor. E começa agora mais um Esplendor Entrevista. Eu sou Daniel Ribeiro e hoje vamos falar sobre prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças cardíacas. Nossa entrevistada de hoje é a doutora Bianca Moura, graduada pela Universidade Federal Fluminense, com residência médica e clínica médica, cardiologia e ergometria. Atualmente, é médica da Unidade de Pós-Operatório de Cirurgia Cardíaca do Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro e ergometrista da rede Fleury. Seja bem-vinda, doutora Bianca Moura. Muito obrigada a todos pela audiência, muita satisfação poder estar participando desse programa, divulgando um pouquinho do trabalho da cardiologia, da ergometria, nesse contexto também de pandemia, tá? Só agradeço a participação. Nós é que agradecemos aqui. Doutora, com a pandemia, como é que está a sua rotina médica? A gente conseguiu dar umas ajustadas em relação aos horários, para poder estar contemplando o maior número de pessoas necessitadas, porque, na verdade, a pandemia, ela agregou mais doenças, né? As doenças não deixaram de existir. E, particularmente, as doenças cardiovasculares, elas têm uma incidência muito elevada na população, né? Então, a gente conseguiu aí ajustar para poder atender a demanda, continuar com a demanda que já pré-existente, e mais a questão do Covid, que é algo novo, né, que a gente está vivenciando. Claro que, assim, com todo o cuidado, com todas as orientações em relação ao isolamento, à procura médica em casos excepcionais. Então, houve um pouco, sim, de mudança na rotina médica, na rotina do dia a dia, do controle das doenças. A telemedicina ajudou bastante nessa questão, mas a gente procurou não deixar o paciente desassistido, principalmente o paciente cardiovascular, em se tratando da cardiologia especificamente, que são doenças com potenciais graves de complicação. Né? Com a Covid e o isolamento social, essas recomendações de periodicidade de consulta e exames, isso mudou alguma coisa assim? A senhora comentou aí, chegou até a comentar, mudou, ele não precisa ir mais, ou a telemedicina também ajuda? Não? Como é que a senhora está fazendo com seus pacientes? Bom, com relação ao isolamento social, a gente sempre procura orientar os pacientes, né, principalmente dentro da cardiologia, a manutenção dos seus sinais vitais. A gente orienta dessa forma à distância pela telemedicina, a procura médica presencial somente em casos de alterações, mas o contato, né, através da telemedicina facilita a gente a orientar ao paciente a buscar presencialmente uma assistência só em casos de necessidade mesmo. Vou só exemplificar. Uma pessoa hipertensa com algumas oscilações de pressão, pico de pressão, associado a algum sintoma importante, aí a gente orienta a procura de um serviço de saúde. Mas uma pessoa que a gente consegue, com um risco um pouco menor, a gente consegue orientar através de medicação em casa, a gente procura fazer. Justamente para não expor o paciente a um risco maior de contaminação. Em relação às consultas de rotina, exame médico de rotina, isso realmente acabou sendo um pouco enviesado justamente para a gente não expor o paciente, e aí a gente ganha um tempo maior no espaço de um exame médico de rotina e outro para evitar justamente a pessoa ter o contágio com a doença. Quais são as doenças ligadas à sua especialidade que são mais comuns hoje em dia? Assim? A número 1 é a hipertensão arterial sistêmica. Né? E através dela, algumas complicações muito importantes de grande incidência nas redes hospitalares, principalmente o infarto agudo do miocárdio, o acidente cerebrovascular, que é o AVC, o derrame. São doenças ligadas diretamente à hipertensão arterial
descontrolada, ou mal controlada, ou mal conduzida, né, ou mal aderida ao tratamento que o paciente possa fazer, o tratamento irregular. Isso pode levar a potenciais complicações e óbitos. Acredito que a maioria até sabe que a obesidade prolongada, uma má alimentação, até influenciam diretamente em várias doenças cardíacas. Mas dentre essas doenças mais comuns que a senhora citou aí, quais podem causar danos e se uma vez acometido, o paciente ele tem cura, se vai conviver com algum tratamento ou se vai tomar remédio para sempre? Como é que é essa situação dele? A obesidade, ela exerce uma influência diretamente proporcional às complicações cardiovasculares. A hipertensão é uma delas. Já é estabelecido que o sobrepeso e a obesidade, quanto maior grau, maior o potencial de complicação, mais difícil é o tratamento e o controle dos níveis de pressão. E com isso, você aumentando o risco desse paciente, você agregando o risco a ele, você gradua esse paciente num risco grande de complicações como, por exemplo, o infarto agudo do miocárdio e o AVC. A obesidade, ela já é tida como uma doença inflamatória também. Através dela, são seguidos outros distúrbios metabólicos, como, por exemplo, a dislipidemia, que é uma alteração no colesterol, no triglicerídeo. Também alterações do nível de glicemia, podendo levar a uma intolerância à glicose mesmo, um diabetes. E outras complicações metabólicas que favoreçam a proliferação de placas de gordura nas artérias. E isso sim é que vai gerar os eventos agudos, que são o infarto, o AVC, a doença trombótica no intestino, nas artérias renais podendo causar um dano renal. Então, a obesidade em si é um fator de risco muito importante para doenças cardiovasculares de uma forma em geral. Tem tratamento, tem controle através de uma equipe multidisciplinar envolvendo a cardiologia, a endocrinologia, a nutrição, o profissional de educação física, porque a gente precisa juntamente unir forças com as outras especialidades para conseguir um ganho desse paciente. É altamente reversível, sim. Ok. Insuficiência cardíaca. O que é isso, doutora, que as pessoas têm? Insuficiência cardíaca é uma dificuldade do coração de funcionar. A insuficiência cardíaca, ela tem algumas causas muito importantes e causas também evitáveis. A principal causa da insuficiência cardíaca é uma hipertensão arterial mal controlada ao longo da vida da pessoa. É aquela pessoa que conhece que tem a doença, passa a negligenciá-la ou a conduzi-la de uma forma inadequada. Tá? Às vezes por uma dificuldade de acesso ao sistema de saúde, ou às vezes a dificuldade de controlar com medicações caras e aí não consegue como substituir. Existe também a outra causa isquêmica, que é aquela causa que o paciente já teve infarto e gerou uma sequela sobre a função do coração, tornando o coração insuficiente. Existem outras causas para insuficiência cardíaca também. A cardiomiopatia. A cardiomiopatia pode ser associada a doenças até infecciosas, virais. Tá? Existem alguns vírus já mais relacionados que possam causar ao longo da vida uma inflamação crônica no coração, gerando uma cardiomiopatia dilatada que evolui para a insuficiência cardíaca. E a insuficiência cardíaca, ela é uma doença crônica e que precisa ser manejada por um cardiologista, também ou uma equipe multidisciplinar, para que controle a doença, para que ela se estabilize e evite internações múltiplas por esse paciente. Porque você, evitando essas internações, esse paciente ele teria uma exposição menor a complicações e a óbito. Então, existe sim um controle, um bom manejo da insuficiência cardíaca no cenário atual, e existe também a participação de outras especialidades para melhor condução do caso do paciente. Exemplo, um paciente com insuficiência cardíaca, ele poderia ser sempre encaminhado a um programa de reabilitação cardíaca. Esse programa de reabilitação, ele funciona de uma maneira em que exercícios físicos, controle dos fatores de risco, uma boa alimentação
e uma equipe e um suporte ósseo-mioarticular desse paciente promove uma manutenção do peso, um condicionamento cardiovascular, uma boa função ortopédica e esse paciente ganha sobrevida. E mais as medicações. Existe na cardiologia atual uma gama de medicações que funcionam para realmente estabilizar a doença e até em alguns casos a gente consegue ver uma melhora da função cardíaca para que esse paciente consiga ter uma qualidade de vida melhor. Que sinais podem servir de alerta para um problema de coração? Sim? Quais os sinais que eu devo me atentar? Certo. Os principais são um cansaço, tá? Um cansaço progressivo, eu diria. Aquele paciente que sobe um lance de escada com facilidade, com o passar do tempo, esse lance de escada passa a ser um estorvo na vida dele. Ele passa a ficar muito cansado. Então, esse cansaço extenuante ao longo da vida da pessoa pode ser um sinal de alerta muito importante para alguma insuficiência no coração. Insuficiência das artérias, pode haver placas, isso indicar uma angina, tá bom? A dor no peito, principalmente aquela dor que está ligada ao esforço físico ou ao fato de carregar peso, uma dor que aperta, uma dor que queima, principalmente ligada ao esforço. Esses são os principais sinais. Um outro sinal também que a gente pode observar num paciente com insuficiência cardíaca é o inchaço das pernas. Tá? Não estou dizendo que todo inchaço seria ligado à insuficiência cardíaca. Porém, todo inchaço deve ser investigado e afastado, e afastada a causa cardiovascular. Ok. Tá? Ok. Com que frequência as pessoas devem consultar um cardiologista e a partir de que idade isso deve acontecer? Bom, segundo os protocolos, a partir dos 40 anos, a gente já teria um certo fator, um fator de risco relacionado à idade. É claro que isso não é algo fechado. Existem aquelas pessoas em grupo de risco, maior risco pela história familiar, né? A história familiar que a gente considera importante é principalmente quando o pai, a mãe, tiveram eventos cardiovasculares, a mãe, no sexo feminino, né, no caso, abaixo dos 65 anos, e o pai, sexo masculino, abaixo dos 60 anos. A gente já considera que essa pessoa tenha um risco potencial pela história familiar de desenvolver algum transtorno cardiovascular. E aí a gente já começa a rotina um pouco mais cedo, a partir dos 30 anos. Essa idade é um pouco flexível, né? E assim, a gente vai ajustando conforme as necessidades. É claro que se um paciente que não tem história familiar, mas é um paciente já com uma faixa etária entre os 30 e 40 anos, com comorbidades que a gente chama, né? Um paciente com obesidade, um paciente hipertenso, um paciente diabético, um paciente com transtornos de colesterol, triglicerídeo, a gente já começa a intervir na vida desse paciente, admitindo possíveis exames complementares, sim. A música de hoje. Sucesso! Bom, chegamos ao nosso momento musical, onde a música escolhida está relacionada ao nosso bate-papo. E a música de hoje é Bate Coração, com Elba Ramalho. Vamos ouvir. Estamos de volta. Hoje estamos conversando com a doutora Bianca Moura, médica cardiologista. E nesse bate-papo estamos falando sobre prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças cardíacas. Doutora, quais os cuidados que os familiares e o próprio paciente devem ter após uma cirurgia cardíaca? Excelente pergunta. Quando a gente vai submeter um paciente a uma cirurgia cardíaca, a gente tem que estudar também a parte social dele. Então, no programa da cirurgia cardíaca, no pré-operatório, é muito importante a investigação pelo serviço social da vida desse paciente em família. Por quê? Quando a gente vai indicar uma cirurgia cardíaca para esse paciente, a gente está dando um tratamento para ele, mas que ele precisa de um suporte em casa também, desse feedback, para a gente conseguir ter um êxito no final assim, no pós-operatório desse paciente. Enquanto no pré-operatório, a gente vai correndo os exames, vai fazendo ajuste de medicação. Durante o ato cirúrgico é feita toda a programação técnica,
corrigido o problema. No pós-operatório, ele é admitido numa unidade cardiointensiva com todo o cuidado. E aí, quando a gente vai dar alta, a gente prepara uma receita das medicações que ele vai precisar utilizar e dos principais cuidados que esse paciente vai requerer no pós-operatório em casa, tá? Uma cicatriz grande que ele vai sair, essa cicatriz ela precisa ser bem cuidada no sentido de evitar complicações relacionadas a ela. Então, esse paciente ele precisa ter um repouso relativo, ele não pode ter certos movimentos, por exemplo, como se fossem movimentos de estender uma roupa. Ele não pode ter certos movimentos que vão atrapalhar a cicatrização, né, da ferida operatória. Ele não pode também ter movimentos importantes a ponto de sentir dor e dificultar a respiração dele para que a função respiratória continue sendo boa. Ele precisa ter uma alimentação adequada, ele precisa ser encorajado a retornar às atividades dele físicas, cotidianas, numa forma bem gradativa, mas é aquela coisa, ele não vai poder se entregar completamente, ele precisa ter um suporte em casa, um cuidado, porque algumas atividades, algumas tarefas domésticas, ele vai deixar de fazer enquanto estiver no processo de reabilitação e de recuperação pós-cirúrgica. Eu acho que todo mundo tem na família uma pessoa que passou mal do coração e colocou stent. A gente sempre escuta falar isso. Explica pra gente o que é isso. O que é o stent? Por que a pessoa coloca isso assim? Bom, o stent é uma modalidade de intervenção não cirúrgica, ou seja, seria menos invasiva, de correção de uma artéria entupida. Então a gente vê muito, o paciente foi submetido a um cateterismo e aí colocou um stent. Um stent, ele é um dispositivo em que a pessoa, por meio de um cateterismo, né, pela mesma técnica do cateterismo, é possível que esse paciente implante esse stent de uma forma que seja corrigida essa obstrução. Esse stent, existe stent que a gente chama de convencional e um stent farmacológico. Existem as suas indicações para colocar um ou outro. Isso aí vai do cardiologista médico assistente, do cardiologista que está fazendo o exame de cateterismo e indicando o tipo de stent. E esse stent, ele exige cuidados farmacológicos e não farmacológicos. Existe a necessidade de manter a saúde desse stent através de medicamentos e através de medidas que controlem os fatores de risco para que esse stent ou outras possíveis obstruções futuras não aconteçam. Perfeitamente. Tá? Eu também tenho muitos conhecidos que fizeram, a senhora até comentou aí, sobre o cateterismo. O que é também esse cateterismo, assim, que a senhora falou que usa para colocar o stent e tal? Esse é um exame? Como é que todo mundo que chegou passando mal em um hospital... Aí, fulano foi fazer cateterismo. O que é isso? Certo. O cateterismo é um exame chamado cineangiocoronariografia. É um exame que a gente avalia a anatomia das artérias do coração em busca de possíveis obstruções. A gente vai localizar as obstruções, ou seja, que obstruções são essas? São placas, né, que a gente chama de placas de ateroma, famosas placas de ateromas, que ao longo da vida da pessoa, por vários fatores de risco que ela vai agregando, elas se formam nas artérias, e se essas placas se tornarem instáveis por algum motivo, né, por uma hipertensão acelerada, por um esforço que o paciente faça em cima de uma artéria já comprometida, um diabetes mal controlado, enfim, são vários fatores de risco que podem determinar que essa placa se instabilize e gere um infarto, ou mesmo uma angina. E mediante esses eventos importantes, angina, infarto, o paciente pode ser caminhado ao setor de hemodinâmica, que é o lugar onde se faz o cateterismo, para que seja rastreada essa lesão e corrigida. Se for possível colocar o stent,
aí a correção é feita imediatamente, se possível. Se não for possível, esse paciente ele pode ser encaminhado à cirurgia cardíaca. Ou, dependendo também do caso, o tratamento fica só mesmo farmacológico e com as medidas não farmacológicas ou não de intervencionistas que a gente possa indicar controle do peso. Isso sempre vai ter que existir na vida do paciente cardiopata, tá? O controle do peso, o controle alimentar, a prática de exercício físico, um bom controle do estresse, do dia a dia, com o serviço de psicologia. Então, são medidas não farmacológicas que tem que estar em paralelo com as medidas farmacológicas e intervencionistas. A senhora comentou entre infarto e angina. Qual é a diferença de um para o outro, assim? Olha, o infarto é o evento que acontece agudo, é um evento que você tem essa placa de ateroma se instabilizando e fazendo com que o músculo cardíaco tenha um dano, seja necrosado. Tá? Então, existe um sofrimento agudo provocado pela obstrução arterial, sim, que diminuiria o aporte sanguíneo, todo o suprimento arterial de oxigênio para o músculo. O músculo ele funciona basicamente com o aporte arterial de oxigênio. No momento em que você faz a obstrução daquela artéria e não leve a viabilidade de oxigênio, de suprimentos arteriais para aquele músculo, ele vai entrar em sofrimento e ele pode morrer. Ou seja, aquele músculo pode ficar necrótico. E aí a gente visualiza isso através do exame de eletrocardiograma, por exemplo. Ou mesmo que não evidencie, pode haver um risco pode não ter a imagem eletrocardiográfica, mas existe através do exame de sangue as enzimas cardíacas alteradas que sugerem um infarto. A angina é quando você tem uma diminuição do aporte de oxigênio para aquele músculo que entra em sofrimento, sinalizando o paciente através da dor. Tá? E aí o paciente, com a dor, ele procura assistência médica. Agora, o infarto, ele também gera uma dor aguda, que também possibilita o paciente a procurar. Quanto antes a dor no peito o paciente deve procurar o serviço de atendimento médico, não sendo nunca negligenciada. Então, sentiu dor no peito, de qualquer natureza, tem que procurar um serviço de saúde. Isso. O que o coronavírus tem a ver assim, com a trombose? A gente ouve muito trombose e coronavírus, que ele está afetando essa parte nas pessoas que estão contaminadas. O que ele tem a ver com a trombose? Olha, na verdade, o coronavírus, o novo coronavírus, a Covid-19, é uma doença nova, né? E existem já muitas evidências de se provocar uns eventos trombóticos, né, nas pessoas com o desenvolvimento da forma grave, né, da doença. A tempestade de fatores inflamatórios que ocorrem através da infecção pelo coronavírus favorece também a eventos trombóticos, ou seja, a formação de trombos, e esses trombos, eles podem, com a circulação, se soltarem e formarem êmbolos, levando a eventos tromboembólicos. Por isso que a gente tem visto pacientes com AVC, paciente com trombose venosa profunda, paciente com embolia pulmonar relacionada ao coronavírus, que é uma doença inflamatória, é uma doença com potencial trombótico, principalmente pelo grau de inflamação que ela exerce sobre a pessoa. Isso a gente consegue avaliar através de algumas medidas no exame de sangue, para a gente poder indicar o uso de anticoagulante, justamente para evitar que se chegue a eventos tromboembólicos, que são realmente eventos que, se não levar a óbito, gera sequelas. Então, existe que a gente chama de o exame de dedímero, que é um fragmento de plaquetas que sugere que esse paciente tem um potencial de formar trombo. Então, a gente indica a anticoagulação para esse paciente. Então, o coronavírus também pode causar morte por insuficiência cardíaca. Né? Todo mundo fala da respiração e tal, mas ele também pode causar morte por insuficiência cardíaca. Ele pode provocar morte por insuficiência cardíaca porque é uma doença inflamatória e, na verdade, não propriamente uma insuficiência cardíaca aguda,
mas existem casos de miocardite aguda que pode levar, né, levar a pessoa a desenvolver uma insuficiência cardíaca, mas também o tamponamento cardíaco, que é o excesso de líquido na cavidade nos folhetos do coração, que a gente chama de pericárdio, né, e aí isso daí realmente leva à parada cardiorrespiratória e tem que fazer intervenção realmente de emergência. Perfeito. Tá? Doutora, quais são as medidas, então, para finalizar, para a gente começar a finalizar aqui, quais são as medidas de prevenção para manter o coração e o organismo como um todo saudável, assim? Aquelas coisas básicas que todo mundo deve fazer. Básicas do dia a dia, exatamente. Principal, a gente tem que tomar muito cuidado com a disciplina alimentar. Sim. É um hábito saudável a gente conhecer os limites que a gente tem do aporte nutricional, ter acesso a nutricionista, saber o que é uma alimentação saudável, não propriamente diretamente ligada ao coração, mas ligado ao homeostase, ao equilíbrio do corpo. Então a gente tem que conhecer quanto de necessidade de lipídios, de carboidratos, de fibras, de proteínas que a gente precisa. Então, evitar fast food, evitar alimentos industrializados, embutidos, enlatados. Isso a gente deve evitar. Então, o fumo também, né? O fumo também é evitado. A disciplina alimentar é uma. Não fumar, não beber. Ou seja, o excesso de álcool também está relacionado diretamente com uma patologia que a gente chama cardiomiopatia alcoólica, e não é rara. Tá? O álcool não causa transtorno só para a parte gastrointestinal, para o fígado, ele causa problema diretamente no coração também. O cigarro causa um risco elevadíssimo de eventos cardiovasculares, na medida em que causa um processo inflamatório destrutivo sobre as artérias. Tá? Então, causa doença cardiovascular, ou seja, a pessoa pode ter obstruções arteriais periféricas importantes, levando à amputação, levando à insuficiência renal, à insuficiência mesentérica, que a gente chama no intestino. Então, está relacionado sim. O ganho de peso, a gente tem que ter o controle do ganho de peso, a gente tem que ter a manutenção do peso corporal, peso ideal para a altura, através do cálculo do IMC. Então, a prática de exercícios físicos, que é tão importante para a manutenção do condicionamento físico, da saúde cardiovascular, e assim como também da saúde osteomioarticular, ou seja, a parte ortopédica também, que são causas importantes de má qualidade de vida, de internações, né? A gente ouve muito a pessoa falando de que está com artrose, está com dor lombar. Então, isso pode ser evitado, uma prática frequente de exercícios físicos ao longo da vida. Ele não precisa ser um atleta, né? Não precisa ser um atleta, mas também não precisa ficar sentado na cadeira. Sedentário, exatamente. Então, a gente estabelece na cardiologia, para condicionamento físico, 150 minutos de exercícios aeróbicos por semana. Né? Então, se a pessoa conseguir destinar 50 minutos 3 vezes por semana, ela já está atingindo o mínimo que a gente preconiza para manter uma saúde cardiovascular. Associado, obviamente, com todas as outras medidas. E se a pessoa tiver hipertensão, diabetes, qualquer que seja a doença já diagnosticada pelo médico, tem que tratar, tem que seguir a dieta do nutricionista, tem que usar as medicações corretamente, tem que fazer as visitas regularmente aos profissionais indicados. Tá? Então, são medidas como um todo que aumenta a qualidade aumenta a expectativa de vida e melhora a qualidade de vida da pessoa. Bom, doutora, se a senhora quiser agora divulgar suas redes sociais, sua agenda, contato, fique à vontade, o microfone da Rádio Web Splendor é todo seu agora. Certo. Bom, a gente trabalha, eu trabalho numa clínica em Campo Grande, o telefone é 2412-2086, a gente participa de um grupo chamado Gussi Médicos, e a gente tem o nosso Instagram também, a nossa página na internet. E quem tiver interesse é só entrar em contato com a gente. Tá. Teremos o maior prazer em atendê-lo. Vamos só repetir o telefone, é 21, né, Rio de Janeiro? 21, Rio de Janeiro, 2412-2086. Tem outras especialidades também para juntos a gente poder proporcionar uma qualidade de vida boa para a pessoa. Perfeitamente. Bom, chegamos ao final de nossa entrevista. Queria agradecer a senhora pela entrevista, foi muito bom.
a sua entrevista aqui na Rádio Web Esplêndido, foi muito esclarecedora. Nós desejamos muito sucesso e muita saúde. Muito obrigado, doutora Bianca. Eu que agradeço a participação, muito obrigada pela audiência, muito obrigada pelo convite e estamos à disposição também. Nós é que agradecemos. Muito obrigado mais uma vez. Por nada. Continue acompanhando nossa programação, não saiam daí, até a próxima. Valeu! Você acabou de ouvir Esplendor Entrevista, um bate-papo animado e descontraído aqui na sua Rádio Web Esplendor. Se liga aí, qualquer momento tem mais. Sempre ligado em você. Rádio Esplendor.